Introdução ao Estudo de Direito, ele traz as bases filosóficas do direito. Bom, começa a gravar a partir de agora a nossa aula. Boa noite a todos, né? 8h30, atrasou bastante, né? Mas olha só, pessoal, então, né, passamos as regrinhas aí, expliquei como é que funciona o curso, algumas coisas do curso, tá? E aí falamos no nosso curso, daqui a pouco eu acerto a lista de chamada aí. E falamos aqui do nosso curso, né, até o momento, né, falamos sobre a história do direito com cinco filósofos, 5 jurisconsultos, 5 pensadores, né? Resumindo o pensamento de cada filósofo, que é onde está a sociedade está o direito, e onde está o direito está a sociedade. Já falei isso inúmeras vezes, né? Ubi societas ibi ius, né? Ibi ius ubi societas. Onde está a sociedade está o direito, onde está o direito está a sociedade. Dei vários exemplos, falei de filmes, né? Eu gosto de trazer coisas práticas, coisas da atualidade. Para quê? Para abrirmos a nossa mente e para nós podermos enxergar aquilo que é abstrato, trazendo o abstrato para o concreto, né? E conseguir entrar no mundo abstrato. Porque o doutrinador, ele traz conceitos extremamente abstratos, de difícil compreensão, né? Eu tenho um livro aqui do Miguel Reale que eu li a primeira vez e eu não entendi nada. Eu li a segunda vez e entendi menos ainda. Aí eu desisti e falei, vou fazer faculdade de Direito por causa desse livro, esse aqui, né? E aí li, e até hoje eu fico com algumas dúvidas, tá de cabeça para baixo. Eu fico com algumas dúvidas, né? Porque farmácia com PH, o livro é antigo, né? E fala, né, de diversos conceitos do ponto de vista da filosofia. Então, do ponto de vista da filosofia, o estudo de introdução ao direito, ele faz com que o estudante do direito enxergue, né, a realidade mais baseado em questões filosóficas. Então, na nossa primeira aula nós falamos aí, né, dessas questões filosóficas, do surgimento do termo direito, né? Falamos da palavra direito, o direito das pessoas, o direito do cidadão, o estudante do direito, né? Falamos do estudante do direito, definimos aí o termo jurista. O que mais? E, espera aí, deixa eu ver onde é que não lembro mais onde que era. Vamos lá. E bibliografia. Falei 10 vezes, mas eu sempre esqueço. A bibliografia que eu adoto, além do Miguel Reale e Machado Palpério, eu gosto muito da Maria Helena Diniz, mas ela é uma leitura super difícil, muito técnica. Você lê, dá trabalho para compreender o que ela fala, porque existe muita pesquisa em cima do conteúdo dela, mas tem um cara que sempre tem alguém que facilita a vida da gente, né? Então eu, por exemplo, eu me considero um facilitador, né? O docente ele tem a missão de facilitar, clarear, né, para o discente as questões. E o Machado, o Paulo Nader é dessa linha aí. Você lê, bem claro, bem didático, é muito extenso o que ele faz, né? Eu costumo resumir em 2 horas de aula, né? A gente resume 200 páginas, 2 horas de aula. Eu vou vendo os conceitos, nós vamos debatendo, discutindo os conceitos do Paulo Nader. Então, a bibliografia, para quem quiser, eu vou mostrar o livro aqui, peraí. Aqui, ó, pessoal. Introdução ao Estudo de Direito, Paulo Nader. Introdução ao Estudo de Direito, Paulo Nader. A Yane fotografou até a capa do livro ontem, né? Estou mostrando para vocês aí que fica fácil, né? E quem quiser fotografar, anotar, é isso, né? Vou tentar arrumar um PDF para gente, ajuda, né? Tranquilo? Então, é isso. Então, falamos das definições, falamos do que é direito natural, falamos do que é direito positivo, ciência do direito, falamos do que é direito objetivo, subjetivo, Kelsen, Weber, falamos da ordem jurídica. Existe uma ordem jurídica, né, na norma Constituição, que constitui o Estado Democrático de Direito, né? Falamos de normas ordinárias, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Trabalhista, Tributário e etc., né? Depois, decretos de leis, medidas provisórias, normas e etc. Falamos, assim, da pirâmide de Kelsen. Quem foi que falou isso? Foi o Luana, falou, pirâmide de Kelsen, que é esse alinhamento positivo, ordenamento jurídico positivo que Kelsen traz para nós, do ponto de vista da hierarquia das normas, né? Então, falamos disso sem se aprofundar em cada momento, que nós vamos fazer isso mais adiante. Falamos do conceito da norma jurídica, né? Levei 1 hora só para falar do que é a norma jurídica. Falei de várias maneiras o que é norma jurídica, né? Ainda brinquei, né? Falei, vamos fazer uma questão assim, né?
sobre a norma, né? Lembra da norma? Né? Não é a Cláudia, não é a Fernanda, não é a Maria, é letra D, norma jurídica, que se diferencia de outras questões, porque a norma ela é baseada na conduta exigida particular e individual e na organização social. Isso tem que estar contido numa questão subjetiva. Esse é o básico da norma, certo? Esse é o básico, né? Mas existem os exemplos que ampliam essa questão e esclarecem essa questão. Tranquilo? Falamos disso na aula de ontem, né? Foi ontem? Foi na aula de ontem, né? Falamos da estrutura lógica da norma por cima, falei por cima de forma superficial sobre o que é instituto jurídico, né? Eu tenho, por exemplo, direito de família, que só cuida de direito de família, mas o direito de família está dentro do direito civil. Então eu chamo de instituto de família, instituto de direito penal, instituto de direito previdenciário, né? Se eu fosse para a medicina, eu vou ser um cardiologista, eu vou estudar todo o corpo humano, obviamente, mas na especialidade o coração. O instituto são especialidades dentro do direito, né? Eu posso me especializar, por exemplo, só em audiência de custódia, né? Isso em São Paulo dá um dinheiro bom demais. Você fala assim, não, eu vou fazer só flagrante, né? Faz amizade com o pessoal, todo mundo vai te chamar para 2, 3 flagrantes, porque ninguém quer ficar em porta de delegacia até 3, 4 da manhã. Só que você pega 3, 4 por semana a R$500, faz as contas aí, dá uma média de 8 mil por mês. Tá bom? Para trabalhar sexta, sábado, domingo. Só que aí você não bebe, não fuma, não faz nada, não namora, não fala, porque tu fica na delegacia sexta, sábado, domingo, vira no noite. Literalmente. Lá era assim na época que eu morava lá. Hoje eu não sei como é que é mais, porque eu não moro mais lá já há 8 anos, mas em São Paulo era assim. Mas que eu sei de colegas, São Paulo, Rio, Salvador, Pernambuco, o negócio lá. Tem muito serviço nessa área para quem gosta dessa área. Eu não trabalho mais nessa área, mas essa área é assim. Bom, concepção de Kelsen, teoria puro direito, falamos de Marx, economia subjetivista, e ontem, a segunda parte da aula, eu falei de características da norma, que é um conceito ampliado, e falei das 5 características. Quais são as 5 características da norma, pessoal? Vocês lembram? Primeira característica, bilateralidade. E a característica mais importante da norma, que é a essência da norma, qual é a característica mais importante da norma? Coação. Coercibilidade. A Dilon e Anne falou também coercibilidade, coerção, né? Coercibilidade. A coercibilidade é a essência mais importante da norma, porque sem coerção, né? Eu lembro o juiz brigando com o réu, falava assim, eu vou botar você para lavar chão de rodoviária, lei 9.099. Por que ele falava isso? Porque mesmo que coloque, o réu dá risada. Lavar chão de rodoviária, beleza, mas ele não vai preso, vai ter outras consequências, né? A coerção também é psicológica? É uma coerção psicológica, mas é psicológica, porque coerção mesmo praticamente não existe. Sanção, o que era sanção? Não é? Dentro da fé cristã, não é o cara forte? É o que impõe a regra, por força. Isso é sanção, isso é coação. A coação, a coercibilidade, que é a quinta característica da norma, ela é a essência da norma, né? Matar alguém, pena 12 a 30 no qualificado. Se eu mato alguém e não dá nada, o famoso não dá nada, eu posso sair matando, porque não dá nada, né? Mas se há uma coação para o qualificado, e ainda agora tem essa questão dos crimes hediondos, agora ficaram adequados pela lei, pelo pacote anticrime, né? Agora não é assim, cometeu um crime, pega 30 anos, cumpre um sexto. Pega 30, cumpre um sexto, 5 anos, sai do fechado e vai para o semiaberto. Do semiaberto vai pagar mais uns 3,5 a 4 e fica o resto na rua. Aí a vida foi embora, ninguém restitui, né? A vítima já era assim, né? Então houve uma adequação da norma, onde está a sociedade, está o direito. Houve uma evolução, de acordo com o Weber se discutiu o direito, de acordo com Kelsen sabe, né, que deve haver uma positivação para tudo, mas ele admite o debate dizendo que ele mesmo está errado, entre aspas, nessa teoria do direito puro, né? Então as características da norma, além da bilateralidade. Por que bilateralidade? Porque a lei ela não é para que uma lei feita só para mim? A lei é feita para todos, é para 2 ou mais pessoas em diante, né? Bom, discutimos isso aí. Generalidade, abstratividade, imperatividade, coercibilidade é a essência da norma, né? Bom,
E diversos pontos que eu achei pouco relevante nós comentarmos. Aula de hoje: vigência, efetividade, eficácia e legitimidade da norma jurídica. Nós falamos na aula de ontem, no finalzinho da aula, sobre a vigência. Pessoal, muitas vezes a lei ela existe, mas não vigora. Ela existe, mas ela não tem vigência da norma, certo? A norma existe, mas a norma está ainda dentro da barriga da mamãe. A norma, né? Não é a Cláudia, não é a Maria, não é a Fernanda, é a norma está na barriga da mamãe. Ela vai nascer, vai. Quando ela nascer, ela viva, ela terá eficácia ou efetividade baseada numa legitimidade jurídica, baseada numa estrutura de organização social, exigindo ou não uma conduta. A conduta pode ser omissiva ou comissiva, a gente vai ver isso mais para frente. Mas a norma, ela existirá, ela passará a vigorar, ela terá atributos de vigência, efetividade, eficácia e legitimidade. A norma, né? Tranquilo? Bom, e aí, professor, como é que funciona isso na prática? Na prática, vocês já tiveram essa aula. É a aula de vacatio legis, né? Que também faz parte do nosso programa aqui do Introduções do Direito 2, né? Porque a vacatio legis, o termo vacatio, né? De vacância, né? Aquilo que está vago, que está suspenso, né? Aquilo que está no ar, ele está ali. Ele existe, mas ele não vigora. Ele existe, mas ele não produz efeitos do ponto de vista da essência da norma. Qual é a essência da norma? A coercibilidade. Não tem coerção, né? Aí eu citei que em 1998, mais ou menos, 9899, eu citei que criou-se a lei do cinto de segurança, porque os carros no Brasil não tinham carros com cinto de segurança de 3 pontas, né? Os carros eram carros que você puxava o cinto aqui, né? E ninguém usava aquilo lá, porque não serve para nada, né? Bom, o que acontece, né? Acontece que estudos, debates, né? Acidente de trânsito, olha o que eu falei da filosofia jurídica, né? A filosofia jurídica nos diz que, né, a sociedade começa a se incomodar com determinadas questões. Muitas mortes, muitos óbitos, né? Acidentes de trânsito, excesso de álcool, excesso de velocidade, falta de atenção no trânsito, um acidente. Mas se eu não consigo reduzir o número de acidentes, vamos tentar reduzir os efeitos do acidente aonde? No cidadão? Vamos. Como? O uso de cinto de segurança é um deles. Tranquilo? Uma vez a pessoa me questionou: professor, por que não se bota um limitador de velocidade do carro? Você sabe que dá para fazer isso, né? Colocar um limitador de velocidade no veículo. O veículo atinge determinada velocidade e trava, ele não anda mais que aquilo. Por que não se faz isso? Bom, são várias respostas. Uma é porque as rodovias, elas variam a velocidade. Na cidade é uma, na estrada é outra, determina. Lá, por exemplo, na rodovia dos Bandeirantes, quem já andou lá? Lá você pode andar 120. E tem um detalhe, lá quase não tem radar, porque na verdade você pode andar mais. Estou gravando isso, aí agora eu estou ferrado, hein? Vou tomar uns processos agora. Pode. Eu já vi, eu andei muito em São Paulo, eu morei 14 anos em São Paulo, você vê o pessoal, você está lá 140, 150, achando que você está rápido, aí vem um pontinho branco lá de longe, passa para você do lado, assim, e você é 140, eu falei, que velocidade esse cara está, né? Aí você vê aqueles carrão com roda larga, grandão, passa por um raio, né? Porque a pista, ela é perfeita, ela é dupla, grandona, larga, não tem radar e fala lá 120, porque é para você andar mesmo, né? Mas por quê? É a questão da coercibilidade, a própria, percebe, né? Eles já dão uma relaxada que é para você ter uma via mais rápida. O objetivo aí, pessoal, vou falar qual é o objetivo. Para sair do interior de São Paulo para a capital de São Paulo, tem duas estradas. Tem a Anhanguera, que é cheia de comércio, indústria e tal, tem a Anhanguera, e tem essa outra que é a Rota dos Bandeirantes. Isso, é a Anhanguera e Bandeirantes. Todo mundo prefere a Anhanguera, porque ela é melhor, a Anhanguera. Mas aí construíram a Bandeirantes para desafogar a Anhanguera, para ser mais rápida. Aí ela dá essa vantagem de você poder andar, né? Por exemplo, na Anhanguera, você vem então o Washington Luiz a 110. Aí quando você chega na divisão ali, para um lado para o outro, ou Anhanguera ou Bandeirantes, você pode ir pela Anhanguera. Aí cai para 90 a velocidade. Não é um obstáculo.
Aí você fala, quero chegar rápido, não vou parar, vou direto. Aí você pega a Bandeirantes, 120, 140, confortavelmente no seu carro você vai a 150, né? Mas tem uns caras que não sei de onde que arruma esses carros, passa que nem um raio, né? Por que isso? Aí vem a questão do cinto de segurança, né? O carro bate a 200 por hora, já era, né? Fora outras questões. Então, a vacatio legis, a vacância da lei, ela existe, este instituto, olha pessoal, instituto jurídico. Este instituto existe para especializar a questão dentro do direito, dentro de um sistema orgânico maior. Dentro de um sistema orgânico maior, eu posso falar só de direito de trânsito, só de normas de trânsito, né? Só nesse sentido eu posso falar. E bom, voltando à questão da vacácio, a vacácio padrão, standard, é de 45 dias, vocês sabem. Se a lei não falar nada, se a norma não falar qual é a vacácio de 1 ano, vacácio de 6 meses, vacácio de 1 ano, se não falar nada, padrão, ela vai ser de 45 dias. Ou ela pode falar, esta norma entra em vigor, passa a ter vigência a partir da data da sua publicação no Diário Oficial da União, o DOU, Diário Oficial da União, né? DOU, né? Ou no Diário Oficial do Estado, quando é uma lei estadual, quando é uma lei federal da União. Então, por que isso? Por causa do princípio da publicidade. Você faz, sanciona, publica, a partir daí você conta o prazo, né? Se não falou de prazo, 45 dias. Se falar o que é da partir da publicação, publicou, está valendo. Agora, uma norma que precisa de uma adaptação da sociedade à norma, que adaptação é essa? Colocar o cinto no carro. Aí o Estado deu 1 ano para essa adaptação, né? Lembra dos kits de primeiros socorros? Quem que é dessa época aí? Foi aquilo lá, né? Eu tinha que comprar o kit e tinha que contratar um médico. Por que eu vou querer uma linha de sutura dentro de um kit, sendo que eu nem sei usar? Ah, mas acontece um acidente e você pode salvar a vida. Claro que não, óbvio que não. Como assim salvar a vida, sendo que a recomendação dos médicos, dos especialistas, do pessoal da área de saúde, é você nem mexer no corpo, para não causar uma lesão maior, para você não deslocar um membro ali e causar um problema irreversível. Então o especialista ele fala, não mexe, deixa do jeito que está. Não é isso que eles falam? Aí o governo fazendo kit de primeiros socorros, né? Agulha, tesourinha, extintor é outro que saiu agora, saiu da exigência, eu tive um carro que pegou fogo, né? Eu tive um carro, eu fui fazer uma besteira, né? Carro automático, você não pode fazer certas coisas no carro. Eu tinha um carro bom demais, né? Lá em São Paulo, né? Aquelas missão Pathfinder, né? Toda incrementada, cheia de trico, né? Eu fui botar kit gás no carro, o carro pegou fogo. E o extintor, para que serviu? Para nada. Eu abria, mas o negócio quase que subia mais. Eu falei, pronto, já era. Perdi o carro, pegou fogo, né? Sorte que não explodiu. E sem falar que quando pega fogo, né, você não sabe se você corre para fora do carro ou para salvar o carro, você fica na dúvida, né? E eu só corri para salvar o carro porque estava chovendo, mas queimou o motor porque eu não abri a tempo. E aí é a questão da norma, né? Ela vem com esse momento aí de adaptação. Então tem essas questões de cinto, extintor, kit. Aí tem lei que funciona, tem lei que não funciona. Foi bom a gente tocar essa aqui no kit, porque olha só, o estudo sobre a norma jurídica não estará completo se não for acompanhado da abordagem dos atributos de vigência, acabamos de falar e falamos na aula de ontem, efetividade, eficácia e legitimidade, que são os temas da aula de hoje, e a gente vai ficar só nisso. Olha só, vigência. Para que a norma disciplinadora do convívio social, ingresse no mundo jurídico e nela produza efeitos. É a vigência. Ela passa a vigorar a partir da publicação, né? Já falamos, a partir da vacatio legis, passou a vacatio, ela passa a ter vigor, ela passa a vigorar. Mas é a pergunta, né? Tudo bem, ela passa a vigorar. E a efetividade? Olha só, a efetividade consiste no fato de a norma ser observada tanto por seus destinatários,
A sociedade é destinatária da norma, a norma é destinatária da sociedade, porque a norma é feita para a sociedade, né? Quanto pelos aplicadores do direito. Como assim, professor? Não entendi essa. Tanto pela sociedade quanto os aplicadores do direito? Sim. Quem são os aplicadores do direito? Vocês. Doutora Dilon, Alexandre, Gabriel, João, Lacitane, Iane, Tiago, Luan, né? Nós somos aplicadores do direito. Em que momento nós aplicamos? Depende. Juiz, promotor, advogado, delegado, defensor, técnico, escrivente judiciário, autoridades policiais, nós somos aplicadores do direito. Então, essa efetividade, né, ela representa o dever normativo, o dever da norma e da realidade social, do ponto de vista, vamos dizer assim, do conjunto. Vou melhorar isso aí, vou melhorar. O que acontece? Acontece assim, surge a norma, passa-se a vacácio, passa a vigorar, está em vigor, né? Efetivamente, né, eu tenho que preparar os profissionais juristas para trabalhar com a norma, certo? Não é o nosso primeiro trabalho, então vem cursos, palestras, debates, faculdade de Direito, palestras na OAB, na magistratura, para preparar os juristas. E a sociedade, como é preparada? Através de publicidade, de notas informativas, né, a rádio, televisão, prepara-se a sociedade para a norma que já está efetiva, em vigor e efetiva. Ela já está efetiva. Só que existem níveis de efetividade. Do dia que se publica a norma, pode ser que eu cometa um deslize porque eu nem sabia da novidade. Mas, independente de saber ou não, a norma ela é efetiva. Mas ela é eficaz? Porque o objetivo não é multar ninguém. Estão percebendo? A linha tênue entre uma diferença e outra. O objetivo não é multar, né? Não vou falar de ideologia não, tá, pessoal, de arrecadação, né? O objetivo não é multar, o objetivo não é prender, o objetivo não é coagir o cidadão, não. O objetivo é evitar um injusto, um mal maior, aquilo que aflige a sociedade. Essa é a diferença de efetividade e eficácia. Então, ela é efetiva, que ela existe, que ela vigora, que passou-se a vacácia, mas ela não é eficaz do ponto da ratio legis, não é eficaz do ponto da mens legis. Professor, o que é ratio legis e mens legis? Ratio legis, o termo significa que é a razão da existência da lei ou existência da norma. Ratio legis. Qual é a razão? O que me levou a fazer a faixa de pedestres? O que me levou? Tem vários motivos. Vocês sabem os motivos? O pessoal fala que é para facilitar a vida do pedestre. Não, não é facilitar só a vida do pedestre, né? Só a vida do pedestre, mas do ponto de vista social. Lembra a conduta exigida particular e organização social? Essa é a essência da norma. A essência da norma é a coercibilidade, né? Mas esses são as características da norma. O pessoal só perguntar numa prova subjetiva: quais são as características da norma? Conduta exigida, né, do ponto de vista individual pelo Estado, e organização social também pelo Estado. Então eu tenho uma conduta individual e eu tenho uma conduta coletiva, né? Qual é a essência da norma? Do ponto de vista subjetivo, coercibilidade. Do ponto de vista da teoria pura, né? Objetividade. Do ponto da teoria subjetiva ou de Weber, né? O debate de ideias, aberto a possibilidades, né? Nos conceitos da característica abstrativista da norma, que é uma das características do conceito geral, da generalidade, né? Também a norma admite essa generalidade, né? Então eu tenho essas questões. Voltando à vigência, falei bastante sobre vigência. Comecei ontem e falei um pouquinho agora sobre vigência, vacácio. Agora eu tenho uma norma. Tá aí a norma aí, valendo, né? Valendo, agora, a partir de agora. Mas tem gente que sabe, o Tiago sabe e o Luan não sabe, porque no dia o Luan não assistiu A Voz do Brasil, não sabe, não assistiu televisão, não sabe, estava na praia, né? Passou desapercebido. E aí, como é que eu faço com essa questão? A norma é efetiva? Sim, efetivamente ela existe, mas ela é eficaz? Não, ele não sabe. Dando um exemplo, né, pessoal? Hipoteticamente, ele não sabia que ele teria que parar na faixa de pedestres sob pena de ter um problema aí, do ponto de vista da coercibilidade, aplicação de multa, retenção do veículo,
infração gravíssima, anotação de pontos na carteira, etc, etc e tal. Coercibilidade da norma vigente, efetiva, mas não eficaz. Por que não é eficaz? Porque nada disso que eu estou falando importa se o Luan, não sabendo dessa situação, passa pela faixa, atropela e mata o pedestre. Ou qual é a ratio legis? Salvar vidas. Qual é a mens legis? Aquilo que está na mente do legislador, mens, homem, né? E não é mens M-A-N não, viu, pessoal? É mens M-E-N. E, aqui em Brasília fala E, na Bahia fala E, né? Eu falo brincadeira aqui, mas eu faço, né? Senão vai atrasar a aula. Então, mens legis, né? É a mentalidade do legislador, do homem. O que está na mentalidade dele? O que ele quis dizer? Qual é a razão do surgimento da norma? Qual é a ratio legis? Pessoal, o que eu estou falando aqui, depois vocês falam, professor, mas não tinha no Google, mas eu falei na aula. Então, já sabe, né? Se a gente perguntar o que é mens legis, ratio legis, mas tem o Google, tá? Aí vocês sabem que esse é o que está, que é a razão da norma, a razão da existência e o que está na cabeça do legislador. Quem é o legislador no Estado Democrático de Direito? Deputados federais, deputados estaduais, vereadores dentro dos municípios, no Distrito Federal, aqui no nosso Distrito Federal, deputados distritais. É chique esse nome, né? Mas nos outros lugares, né, no mundo comum, são vereadores. Aqui no mundo de Nárnia, né, especial aqui, né, são deputados distritais. Qual a diferença? Só o salário, ganha mais, né? Que é um bom salário, mas as funções são as mesmas. Então, estes deputados distritais, vereadores, deputados estaduais e federais, vamos falar só dos federais, tá? Federais você já sabe quem são, né? Esse pessoal mais famoso que está na mídia aí, né? Tanto de uma ideologia de direita ou de esquerda ou de centro, né? Que na verdade não tem ideologia, né? Tanto faz, mas eles são nossos representantes. Quando eu falo da mens legis e da ratio legis, é a eles que me refiro, né? Então, se eu pego um deputado aí, né, de uma bancada tradicional, né, de direita, vamos dizer assim, né, seria um cara tipo o Marco Feliciano, não é verdade? Tradicional, evangélico e tal. Então é um exemplo clássico que eu posso citar aí, né? É uma pessoa querida dentro do meio dele, dentro dessa questão. Ponto, né? E aí você já sabe qual é a tendência dele, de ratio legis, de mens legis. Como que ele vai votar? De acordo com os ideais que ele acredita, né? Aí, por outro lado, eu tenho o oposto do que seria ele, como por exemplo, né, pessoas do PSOL, do Partido Socialista Liberal, que tem uma mentalidade justamente oposta, né? Então eu venho lá com os representantes, né, que muito bem representam essas ideias dentro desse contexto, dentro dessa ideologia. E esse pessoal, né, também muito bem votado, dentro das suas convicções e dentro daquilo que eles acreditam, virá a mens legis, o homem, né, que faz a lei. Entendam que homem, eu me refiro a ser humano, né? Tanto faz se é homem ou se é mulher, né? Ou se é LGBTQIA+, etc e tal, tanto faz, eu não me refiro a essas questões. Isso porque eu falo do pessoal, mas se eu falo dos tradicionais, eles falam, para que isso aí, tá louco? É XXXY, não tem essa. Ou você vai parar no ginecologista, ou você vai parar no urologista, não tem essa. É isso que eles falam. O outro lado já não, já amplia o conceito. Um lado vai por Kelsen, o outro lado vai por Weber. Entenderam a diferença? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque essa é a base filosófica do direito. Aí vocês começam a compreender os discursos políticos. Aí vocês começam a entender que vocês não devem entrar nem em um discurso, nem no outro, mas compreender os dois lados, que é o lado de uma moeda só. Dois lados de uma moeda só. É uma política só para toda a população. E onde está a mens legis e a ratio legis? Depende do que cada um acredita. Quando eu vou fazer a norma, a lei, aí eu vou falar da diferença de norma e lei já, que eu falei que ia falar na aula de ontem, né? Vocês não me cobram, eu esqueço. Então, quando surge a norma ou a lei, né? Do ponto de vista da legitimidade, os pressupostos técnicos e formais, as normas necessitam de legitimidade. Norma é uma exigência de conduta, ainda não é uma lei. Qual é a exigência de conduta? Eu faço um regulamentozinho lá, presidencial, escondido, não falo nada, publico no Diário Oficial, porque fizeram isso. Sobre qual o discurso? Banheiro público. Vocês viram isso?
Thiago acompanha, eu e o Thiago gosta da política. O que acontece? Fizeram isso aí, publicaram, e a sociedade não está sabendo. Aí o pessoal vai para a porta do banheiro e vai brigar lá. Não, porque como é que pode? Já se viu? O pessoal tem muito debate sobre isso aí. Eu vou falar já de um clássico aqui, que é o jogador de futebol. O jogador de futebol entrou no banheiro, lá no antigo mundo, porque lá não tem essa não. Lá já você entra na balada, e o legal da balada lá é o banheiro, que o banheiro pode tudo, dentro do banheiro. Aí o cara entrou, jogador famoso. Quem que é o jogador famoso? Entrou e viu a menina lá, né? Porque banheiro lá não tem essa, né? De homem e mulher. Ele entrou, viu a menina lá, e nessa de pode tudo ele abusou da menina, né? E aí se deu mal, né? Um cara que pode ter tudo na vida vai justamente fazer o que não pode, né? E foi o que ele fez e ele se deu mal. Porque apesar de poder tudo lá, né? Mas tem essas questões, né, da mens res, da ratio res, o que pode e o que não pode. Aí o legislador vem e faz, dependendo da sua ideologia, dentro da sua questão. E aí surge a norma com a sua vigência e com a sua efetividade, mas não com a sua eficácia. Mas a partir do momento que existe um estudo, uma publicação, uma publicidade da norma, aí vem a eficácia da norma. A eficácia é quando ela realmente atinge o seu objetivo no caso da faixa de pedestres, salvar vidas, do cinto de segurança, salvar vidas. Esse caso que eu estou falando aqui do jogador de futebol, está preso, inclusive, diz que está sendo enganado. Eu acho que ele está sendo enganado mesmo. Agora parece que o outro colega dele, eu não estou falando o nome aqui, pessoal, porque dá problema nas gravações quando fala, né? Mas vocês sabem o que eu estou falando, né? É o cara famoso, e tem o outro mais famoso ainda, o do Barco, que agora vai arrumar um advogado para ele, né? O do Barco, né? Não sei quem gosta dele, mas eu gosto dele. O do Barco vai arrumar um advogado para ele, porque ele está sendo enganado. Qual é a mens res? O legislador falou, pessoal, tem um banheiro, vocês vão entrar e vão fazer o que vocês quiserem, né? Não vou falar o que se faz no banheiro, mas, né? E aí o pessoal vai lá, e aí só que ele chegou e abusou. Mas tem um outro legislador que falou, não, mas aí também não, se ela não quer, não pode. Aí vira importunação sexual. Depende até onde foi. No caso dele ficou como estupro, gravíssimo, né? Gravíssimo. E se fosse consentido? Olha, você está vendo que eu falo que é uma moeda com dois lados? E aqui nem consentido o pessoal aceita isso aí, não está aceitando. E olha que o país nosso é um país liberal, mas não se aceita aqui a questão do banheiro ainda sem gênero, né? Fala, acho que é sem gênero, é unissex? Fala, não é unissex. Acho que é um banheiro sem gênero, não fala, né? Ou que não tem essa de masculino e feminino, é um banheiro, né? E onde é que foi criado esse regulamento? É aqui em Brasília. E onde é que está valendo? Aqui em Brasília. E onde é que já tem? Na UNB tem. Você vai lá no UNB, tanto faz, né? Tá tudo certo. Então esse é um lado da moeda. Um lado. Qual é o outro lado? Então entra homem, entra mulher, mas acontece um crime. Qual é o crime? A satisfação da libido não consentida, né? Não consentida. Aí mesmo eles que criaram esse banheiro, que criaram, né? Do ponto de vista da direita é um problema, do ponto de vista da esquerda está tudo certo. Mas aí vem o problema. Aí o da direita fala, você está vendo? Eu não avisei? Falei. Olha só, nós temos razão. Ratio res. Qual é a nossa ideia? Nós, legisladores, proibirmos essa situação. Do ponto de vista da legitimidade, agora vem a diferença. De novo, pessoal, tenta aí para esse ponto aí. Agora vem, do ponto de vista da legitimidade, existe uma norma jurídica regulamentando banheiros? Dentro da hierarquia das normas, não está na Constituição, não está no Código Civil, não está no Código Penal. Código Civil e Código Penal no mesmo ponto, dentro da pirâmide de Kelsen. Atentem para esse detalhe. Se a gente pedir na pirâmide de Kelsen onde é que está essa questão, eu vou falar agora. Constituição, topo da pirâmide, né, Lô? Constituição, segundo Kelsen. Leis ordinárias, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal não está nas leis ordinárias. Leis especiais, Maria da Penha. Depois eu vou falar do caso da Belinha. Vocês estão aí, então, né? Dilon, Gabriel, João, Lastano. Gente, eu ainda não anotei a chamada não. Quem saiu aí vai ficar sem presença, viu? Aí vocês me avisam quem entrou e saiu, tá? Já está encerrando já.
Nossos pontos da aula de hoje é vigência, efetividade, eficácia e legitimidade. E parece que eu sou prolixo, mas eu sou mesmo, né? Sou repetitivo também, mas, né, é que parece que não, mas tem a ver os conteúdos e as histórias aqui facilitam vocês se colocarem no problema. Vocês não vão precisar estudar muito, vocês nunca mais vão esquecer as besteiras que eu estou falando aqui, né, em relação a essas questões. Vocês vão falar, poxa, é isso, entendi. Não precisa nem estudar. E se estudar, você vai ler e vai compreender com clareza. Então, aquele jogador famoso lá, né, ele foi lá e cometeu um excesso lá. Quem garante que isso não vai acontecer aqui na UNB? Vai acontecer, uma hora vai acontecer. Aí o pessoal da direita vai falar, tá vendo, eu não avisei? Só que aqui ainda não se permite. Agora vamos lá, o ponto é legitimidade. Eu falei de vigência, efetividade e eficácia. E vocês já compreenderam que entre efetividade e eficácia há uma linha tênue. Tênue é fina, bem fininha, que separa eficácia e efetividade. Essa linha fininha de eficácia, vocês estão vendo a linha aqui? Essa linha que separa a eficácia, e ela é tão fina que não dá nem para ver. Essa linha que separa a eficácia da efetividade me diz que a lei vigora, tem vigência, e do ponto de vista da efetividade, né, a Mendes Legge mostrou que é assim, mas a razão da lei foi atendida, vamos ver, né? Então o Lucas não sabia, e aí avançou a faixa de pedestre, matou uma pessoa. Não serve para nada essa lei, não foi eficaz, porque o objetivo era salvar vidas. Essa é a diferença entre efetividade e eficácia. Eu tenho tudo para ser uma boa lei. A eficácia é o objetivo final da norma. A eficácia é o efeito prático da norma. O efeito prático da norma não é arrecadar dinheiro para quem passa na faixa, multar, não é nada disso. Eu não quero que o cara seja multado, eu não quero que ele tenha o carro apreendido, eu não quero que ele tenha pontos na carteira. Isso é o efeito coercitivo da norma, o quinto efeito, a quinta característica da norma, que me leva a crer que, se não for cumprido, eu vou ter que ter uma coercibilidade para que ela tenha, para que as pessoas respeitem a norma. Coercibilidade. Mas do ponto de vista da efetividade, ela vigora, ela existe, mas ninguém cumpre. É uma lei que tem efetividade? Efetivamente ela existe, mas ela não vale nada porque ela não é eficaz, porque ninguém cumpre. Por que ninguém cumpre? Agora eu vou fazer essa pergunta de novo. Por que ninguém cumpre nos outros estados? Então, no Distrito Federal nós temos efetividade e eficácia, faixa de pedestre. Passe em Salvador na faixa para você ver. O baiano passa em cima de você. Aí se tu reclama, ele volta e dá uma ré em cima de você. Ele está reclamando do quê? Não é assim não, vai chegando e vai passando, nem avisa, né? Estou brincando, mas é ela, porque na verdade, eu fiz uma brincadeira, mas em qualquer outro, pessoal, eu fiz a brincadeira porque eu morei em Salvador também, mas o que acontece? Porque o baiano é muito divertido, mas o que acontece? Em qualquer estado do país não existe a eficácia para faixa de pedestre. No Distrito Federal e na região em volta do Distrito Federal, as pessoas param. Nós não paramos? Você vê a faixa de longe e fala, opa, deixa eu ver se tem alguém. Aí você já olha, aí você já reduz. Aí se alguém, você vê, você já reduz. Se ele ameaçar de passar, você já para. Vigência, efetividade e eficácia. A lei é eficaz. Agora, existe a lei em toda a unidade da federação? Existe, é para todo o país. Essa lei é para todo o país. Mas ela só é eficaz no Distrito Federal. Professor, eu fui lá em Camboriú, né? O pessoal fala como se Camboriú fosse o Emirados Árabes, mas até é, né? Lá eu pensei no lugar bonito, né? Camboriú, nunca vi um negócio daquele lá, o lugar é bonito demais, né? Camboriú. Caiu, né? Ixi, caiu tudo. Quando ela funciona, então, quando ela tem os seus, a efetividade da norma, ela não é gerada por acaso, ela vem para resolver o problema de convivência, a questão individual, dentro da organização da sociedade, a questão coletiva. É isso, essa é a questão essa é a questão da eficácia da norma. Ela vem e resolve o problema de convivência e resolve o problema
de organização social. Esse é o ponto X da eficácia. Resolve a questão de convivência individual e resolve a questão da organização social. Eficácia. Efetividade. Efetivamente, está aí, tudo tinha que ser feito, foi feito. Houve debates, houve comissões, houve ajustes, fizemos a norma, né? Temos razão para ter a norma, ratio legis, nós, né, do ponto de vista do que estava na nossa mente, né, a mens legis, nós fizemos a norma, está aí a norma é para salvar vidas, mas... Oi? Boa, vamos voltar na questão... Vamos voltar na questão do banheiro, porque eu preciso falar da legitimidade, que é o último ponto da aula. Pressupostos técnicos formais, existe a norma. Qual é a norma? A norma de conduta. Pessoal, norma de conduta é a norma de conduta. Como assim, pessoal? A norma de conduta é a norma de conduta? Olha, é o que eu tenho que fazer, é a obrigação. Eu tenho que ir no banheiro. Aí eu vou no banheiro e vejo lá. Aí eu vi um negócio lá no fórum, vou contar daqui a pouco. Vou contar daqui a pouco para não atrapalhar. Então eu vou no banheiro, eu vou ter que contar agora. Eu fui no Fórum de Brasília, aí tinha lá homens, mulheres e desembargadores. Aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei, caramba, esses caras não são gente mesmo não. Vocês entenderam? E olha, eu não estou inventando, eu vi isso. Homens, mulheres e desembargadores. Eu falei, que banheiro é esse? Eu fiquei olhando assim, aí depois falar que a gente fala demais, né? Mas deixa pra lá. Então agora acabou esse negócio, não tem mais homens, mulheres e desembargadores. Você pode entrar em qualquer um dos três, né? Esse é o ponto bom da norma. Agora, a mens legis, o que está na mentalidade do legislador? Qual é a razão para fazer um banheiro único? Né? Não é por conta do homem, nem por conta da mulher, do gênero masculino e feminino. Não é isso, é por conta do outro gênero, que é o gênero binário, não binário, fluido, não fluido, um gênero, né? O gênero humano, mas na espécie masculina, no corpo feminino, mas que, sabe, dentro dessas possibilidades, dessas múltiplas possibilidades que se admite dentro dessa questão. Então, eles vêm com esta proposta, certo? Então, a proposta, a ratio legis eu não falei de salvar vidas? Eu não falei de salvar vidas na questão da faixa e na questão do cinto, agora eu falo de salvar vidas também. Como assim, professor? Não tem nada a ver com a faixa de pedestre com o banheiro, o cinto. Como você salvar? Salvar vidas. Se ele entra e não é discriminado, não há um preconceito, não há essas questões, não há um conflito, não há um atrito, é claro que vai ter, né? Mas a mens legis, né? A razão é não ter esse tipo de atrito. Mas, na verdade, eles não chegam a tanto, né? Eu estou falando de salvar vidas, eu estou exagerando. Na verdade, a questão aí é não haver o preconceito, não haver a discriminação, não haver uma espécie de bullying, né? Com relação a essas diferenças, né? Então, vamos tornar os diferentes iguais, vamos nos unir e vamos usar o mesmo banheiro. Tanto faz essa questão. Essa é a razão da lei. Mas tem gente que não aceita, óbvio, né? E tem gente que aceita, óbvio. E tem gente que não está nem aí, né? Para as questões. Então, então eu tenho. É muito individual, mas eu vou fechar a questão. Então, eu tenho uma norma de conduta ainda. Por que eu tenho uma norma de conduta? Porque dentro da pirâmide de Kelsen lá, Constituição, leis ordinárias, leis especiais, decreto-lei, medida provisórias, regulamentos, é aqui, ó, lá na base, na parte mais baixa, regulamentos. Olha só, dentro da hierarquia das normas, aí surge um regulamento na calada da noite, né? Um regulamento que não é debatido, claro que tem os debates, mas os caras vão publicar um regulamento. E aí tem um banheiro na UNB assim. Aí você fala que ele é ilegal, ele não é ilegal, mas ele não é legal. Por que não é legal? Porque não existe a norma constitucional, não existe a norma ordinária, especial, existe uma regulamentação da questão via presidencial, faz um regulamento lá dizendo que vai existir, não é autorizando, desautorizando, e não há coercibilidade também se fizer, se não fizer, mas meio que libera, está liberado, vai lá e faz, vamos ver o que vai dar. Vocês entendem? Do ponto de vista da eficácia, vai dar o quê? Vai dar merda.
porque nós não estamos ainda, desculpa a palavra, pessoal, porque nós não estamos ainda preparados para essa questão. Acho eu que não, né? Talvez eu esteja enganado, né? Mas eu vou falar porque que eu acho que eu estou enganado por causa do caso do metrô. Mas lá na Europa, que são tão avançados, já deu problema para o jogador brasileiro pegou cana, né, por estupro. Agora vai ser assessorado por um colega lá, porque parece que ele não tem culpa, mas parece que ele tem, de acordo com a mídia. Mas quem vai dizer isso? Juristas de lá. Juristas vão adentrar ao caso em concreto, com argumentação fato jurídica adequada, né? Baseado em norma, baseado em lei. Agora vamos à questão da divisão de norma e lei para fechar a aula. Então, pessoal, esse regulamento do banheiro da UNB é uma norma de conduta que não exige, que não proíbe, mas fala aí, tem esse banheiro aí, usa quem quiser, quem não quiser não usa, mas existe. Não, então aí que tá, não tem a lei, não tem a lei. Como seria essa lei? Uma lei especial que cria banheiros, né? Vou chamar de unissex, como você falou, vou pegar essa palavra. Então, uma norma especial que cria o banheiro unissex, que serve para todos. Não é dois Brasil, não tem o Nordeste, o Sul, não, pessoal, é um país só. Não, lá no Nordeste não, lá os caras, né? Não, isso é mais coisa de gente evoluída, pessoal lá do Sul que mais, não tem esse preconceito? Ou o contrário, né? Não, o Nordeste é mais cabeça boa e tal, sei lá se é assim, né? É o que dizem. Mas o que acontece? Na UNB, né, tem banheiro. Qual é a norma? Tá lá, pode usar, pode fazer, pode acontecer, tá publicado no Diário Oficial, então tá normatizado. Professor, mas isso não é uma lei? Não é uma lei. Ele regulamenta a questão, ele traz o regulamento da questão. Pessoal, qual é o regulamento da faculdade? 19h30, iniciamos a aula e vamos até as 22h. Com intervalo ou sem intervalo, esse é o regulamento. Podemos combinar outros regulamentos dentro desse? Podemos, mas você percebe que você está regulamentando a questão que já está regulamentada através de um acordo de vontade entre as partes, um debate tranquilo. Se não debater, a gente já sabe qual que é a questão. Agora, se não cumprir, o que dá? É uma questão interna, né? Mas do ponto de vista de toda a sociedade, não existe essa lei que eu tenho que começar às 19h30. Né? Tem faculdade que começa às 6, tem faculdade que começa às 8, tem faculdade que termina às 11, tem faculdade que termina às 10, tem faculdade que é modular, a UNB é modular, aqui também é modular, mas tem faculdade que não é modular, são 4 aulas por dia, normalmente as aulas são duplas, 2 e 2 num dia, no outro dia 2 e 2, 2 e 2, normalmente esse é o tradicional, né? O pessoal diz que é bom porque varia, né? Na cabeça do aluno varia. Eu fiz assim também, mas eu acho que esse método modular ele é melhor. Ele concentra a informação, ele traz um pacote que você consegue digerir de uma forma melhor, eu acho. Mas ele fica cansativo também, né? 2h30 falando, né? Eu falo porque, né? Vocês que chegaram depois do horário, eu estava conversando aqui com o Lucas Caiani, né? Eu falo muito porque eu tomo uma garrafa de café antes de vir para a aula e eu estudo muito, né? Pós-graduação, mestrado e tal, graduações, eu estudo bastante. Mesmo eu já tendo lido esse livro já umas 3 vezes, às vezes você ainda faz uma leiturazinha para poder lembrar de alguns tópicos, além dos outros, além de estudos. O meu canal do YouTube tem mais de 300 vídeos, né? Tem vídeo que eu até excluo, porque é vídeo mais antigo, aí eu deixo os mais novos, né? Mas é tudo dentro dessa filosofia jurídica, né? Para fechar a questão da legitimidade, pessoal, a lei vem, né? Ius positum, e positiva a questão. Quando que ela positiva a questão? Caiu de novo aí o áudio. Quando que ela positiva a questão? A lei vai positivar a questão na hora que fechar, caiu ali. Como é que ela positiva a questão? Aí eu chamo os deputados federais, né? E é todos. Eu não vou chamar só, né, o pessoal da direita ou só o pessoal da esquerda. Não, eu chamo todo mundo para o debate. Crio as câmaras, né? Faço os debates. E nessa criação de câmaras e debates eu discuto os pontos da norma jurídica, né?
E na discussão de todos os pontos da norma jurídica é que caiu para o pessoal aqui do telepresencial, eu vou repetir, né? Então a legitimidade... Não, é assim, ó, por enquanto tinha só uma regulamentação do banheiro público, né? Por que a regulamentação? Para ele não ficar 100% ilegal, falar que a questão é ilegal. Então se alguém falar que é ilegal, você fala assim, não, fala que tem um regulamento presidencial. Aí você mostra o regulamento presidencial. Mas o regulamento é a lei? Não, diz que pode construir o banheiro. Fala da entrada dos estudantes no banheiro, a saída e tal. Mas não tem uma norma mesmo. Pessoal, porque a lei é diferente. A lei é feita pelos nossos representantes. Quem me representa ali? Eu não concordo com essa... Vou dar um exemplo. Eu não concordo com esse banheiro unissex. Vou dar um exemplo. Exemplo não, uma hipótese. Eu não concordo com esse banheiro unissex. Porque não foi o pessoal que votou ali e tal. Não foi a maioria que venceu. O cara baixou um regulamentozinho, um decreto. Lembrando para vocês que decreto é filho... Eu não vou falar essa palavra aqui. O decreto, ele foi feito lá na época do regime militar. Vocês já entenderam o que é decreto. Porque não tinha legislador, porque o Congresso estava fechado, então o presidente decretava. O que é um decreto? Vocês já entenderam, né? O que é um decreto? É isso o decreto, né? A lei não. A lei é pelos legisladores, pelo representante do povo. Então os deputados se reúnem, debatem, discutem e botam para votação. A maioria vence, certo? Esse é o debate. Por que não tem a lei do banheiro? Aí que é a diferença de norma e lei. A legitimidade está aí. Por quê? Porque ainda a maioria não quer o banheiro nessa questão. É por isso, só por isso. Quem é a maioria? Maioria tradicional, cristã, católica, apostólica, romana, bancada da bala, bancada evangélica, terra plana. É essa galera que não quer, entendeu? Pessoal, não é ironia nem não, é os comentários do pessoal dessa ideologia. Os comentários da outra ideologia falam, pô, pessoal, vocês estão malucos, não dá nada, é tranquilo, né? Aí eles falam do mundo antigo, da Europa, eles citam o Canadá, eles citam em outros 8 países, né, que legalizaram as drogas, 8 estados, né, nos Estados Unidos e em países do mundo. Eles citam essas questões e colocam exemplos, mas eles não pegam os exemplos que estão dando errado. Por exemplo, o banheiro unissex acabou de dar errado. Quando eu cito o jogador de futebol, eu próprio que deu errado. Ah, mas aí não é o banheiro, é ele. Mas aí é a conduta individual exigida e imposta pelo Estado que está sendo descumprida. É o conceito da norma. Do ponto de vista da organização social, o cara entrou achando que podia tudo. Ah, mas ele não sabia? Talvez ele soubesse. Mas quando você está... não 100% consciente do seu dever de agir e de cumprir a norma, alterado por substâncias que alteram a nossa percepção da realidade. Que substância é essa que eu estou falando, pessoal? Né? Pode ser o que vocês imaginarem, mas pode ser que uma latinha de cerveja altere a concepção da pessoa, uma só, depende da pessoa. E aí, alterado, ele não entendeu que não era não, e agora ele está encarcerado. Um cara futuro, né? Um jogador, e aí está lá, nessa situação, perdeu o casamento, perdeu o contrato com o time, perdeu milhões, está sendo enganado aí, segundo dizem, né? Está nessa questão. Por conta de quê? Da ideologia do banheiro, que não é lei ainda, mas é norma. Eu não entendi, explica tudo de novo. Não é lei, mas é norma. É uma norma de conduta exigida pelo Estado, mas não é imposta, porque a imposição vai vir só da lei, da legitimidade agora da norma, legitimidade da norma. Regra de conduta. Hã? O regulamento é regulamento, não é lei. Lei é lei, regulamento é regulamento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, Constituição é Constituição, lei máxima, lei magna, lei maior, carta maior, Constituição. Constituição, ela constitui o Estado de Direito, a Constituição. A Constituição constitui o Estado de Direito. O primeiro artigo da Constituição já fala da soberania do povo, do Estado, da República, do nome do país, o artigo 1º da Constituição. Abre aí, dá uma olhada, artigo 1º. O 5º fala dos cidadãos, direitos e deveres, né? Aí eu contei aquela história de súditos, servos e cidadãos, e de democracia, artigo 5º em diante. Artigo 5º em diante, Constituição. Aí agora eu tenho as leis ordinárias. Por que ordinárias? Para todos. E são leis maiores, ordinárias.
e depois leis especiais. Essas especiais não é que elas não são tão importantes quanto as ordinárias, mas as ordinárias são mais importantes, já que tem uma hierarquia, as ordinárias. Então eu tenho um Código Penal, mas eu tenho a Maria da Penha. Então, professor, então a Maria da Penha não é tão importante quanto o Código? Se fosse, estava no Código. Por que vem depois? Por conta do momento de evolução social. Quando foi feito o Código, não tinha essas questões. Inclusive, entre 1600 e 1800, eu não sei exatamente as datas, por isso que eu estou falando 600 a 800, havia a legítima defesa da honra do homem. Olha que absurdo. Absurdo hoje, mas na época não era absurdo. A mulher traiu o homem, o que acontecia? O cara ia lá e matava a mulher e lavava a honra dele com sangue. O debate ia para júri. Ele era absolvido. Legítima defesa da honra. Uma tese. Tem coisa de 2 meses que essa tese foi proibida de ser discutida através do STF. Surge uma reclamação, surge um regulamento, o guardião da Constituição vai, verifica que homens e mulheres são iguais perante a lei, verifica essa questão e fala, opa, realmente, a Constituição não permite essa legítima defesa da honra. Que história é essa? Né? Então, se ela for traída, ela também pode matar ele, né? Olha que questão. Mas matar alguém não pode, está no código. Ah, mas é um motivo, não é um motivo de legítima defesa, não é um motivo de legítima defesa excludente de antijuridicidade, não é um dos motivos, né? Ele tem vários, eu não vou citar aqui porque senão fica muito longo. Não acontece. Dentro disso, pessoal, né? Dentro do tema da aula de hoje, a legitimidade, a eficácia, a efetividade, a vigência, olha só, a norma passa a vigorar após a vacatio legis. Qual é o momento de efetividade dela? Efetivamente ela existe porque todos os atributos estão cumpridos, mas ela pode não ser eficaz por conta de que ela não produziu o resultado que eu gostaria que alcançasse. Qual é o resultado? Qual é o nível de efetividade da norma? Ela não alcançou alguém que não viu, que não sabia, que não tinha instrução, e aí leva a sua faixa, não salvou a vida, portanto a norma é efetiva, mas não é eficaz. Não é eficaz, não produziu o efeito de salvar vidas, né? E do ponto de vista da legitimidade, essa norma existe como lei? Existe como lei. Olha só, vocês ouviram o que eu falei? Esta norma existe como lei? Esta norma, que é a conduta individual dentro do sistema organizacional, dentro de uma sociedade, existe como lei? Não, mas eu sei que eu tenho que cumprir. Onde é que está isso, pessoal? É a questão do banheiro. Banheiro masculino, banheiro feminino. É lei? Também não. Sabia que também não? Onde que está a lei? Fala. Aí vem outro debate. Aí o pessoal vai falar assim, tá vendo que eu tenho razão? Não tem nem essa, quem dirá a outra. Não tem a outra, quem dirá essa. Né? Bom, mas deixa eu falar que isso aí dá um outro debate, né? Mas não tem, né? Mas aí vem o regulamento, que não é lei, é regulamento, e regulamenta a questão. Vamos olhar o banheiro, tá lá, mas não tem a essência da característica da norma, que é a coercibilidade. Não tem. Se frequentar ou se não frequentar, não tem uma punição ali. Só que autoriza, regulamenta a questão. Mas a lei vai ser feita pelos representantes do povo através de um processo que eu chamo de legitimidade, que é a positivação. É o positivo, a mens res, né? E a razão da existência dessa lei é acabar com o preconceito e tal, ser mais inclusivo, mais abrangente, e cria essa situação. Mas existem outros debates. Esses outros debates não foram aprovados pela sociedade, porque a sociedade não aprova, e se vai para a votação perde, né? Aí vem a outra pergunta, para fechar a aula de hoje, por que, questão na nossa provinha de segunda, por que, de acordo com Hans Kelsen, não existe, de acordo com Hans Kelsen, não existe o crime de homofobia? Essa é a pergunta que eu não quero calar. Por quê? Por que, doutores? Vocês respondem essa pergunta. Porque do ponto de vista positivo, não aberto a discussões, né, existe a lei de homofobia, existe a lei do racismo, né, que existe uma interpretação, já falei, por analogia. Aí se utiliza uma outra lei para sancionar a questão do crime de homofobia, mas o crime mesmo, do ponto de vista legal, não existe. Do ponto de vista da teoria de Hans Kelsen,
Aí eu faço a pegadinha e faço a prova e não pergunto de Haskell, pergunto de Weber. Max Weber, ele é o oposto, ele é subjetivista. Ele seria um cara mais adepto da discussão, do diálogo progressista, vamos dizer assim, né? Então ele falaria, não, pessoal, a questão é, vamos discutir, como assim, né? Vamos discutir a questão, é possível sim, né? É possível o banheiro unissex, o banheiro, né, dessa maneira, e se a pessoa que tem a questão da homoafetividade for discriminada, ela vai parar na delegacia, o delegado não vai dizer que não tem lei, ele vai dizer, houve o crime porque não se cumpriu uma norma, embora não haja legitimidade, porque não tem lei, mas por analogia, interpretação, né, hermenêutica de analogia, né, aí é feito um recurso, o STF confirmou que é isso, então fecha a questão, mas lei não existe. Aí os próprios donos da ideia, o pessoal vem e fala, pô, por que não faz a lei? Tá vendo aí, não tem moral. O pessoal que fala assim, não sou eu, não tem moral, a sociedade não tem moral, né? Que cobra, diz que é crime de homofobia, mas não tem uma lei, por que a gente não aprova a lei? Porque por enquanto eu acho que não consegue, por enquanto, porque onde está a sociedade está o direito. Então essa evolução social, ela existe na cabeça de alguns, mas não existe na cabeça de todos. Então se a maioria não vota, então não é o momento ainda de se aprovar uma lei. Existe a norma de certa forma, o que é a norma? De conduta. Então se eu estou aqui na sala de aula e eu saio e tem uma passeata gay, eu vou desviar da passeata gay? Não. Eu vou ter um preconceito? Não. Eu vou aderir? Também não. Então, talvez sim, talvez não, né? Então o que acontece? Qual é a norma aí? Respeito, não respeito, não respeito. Mas a norma, a lei ainda não existe. Vai existir uma hora aí, né? Uma hora regulamenta, né? Questões como casamento, questões... Ou uma aluna minha falou assim, professor, mas é obrigado a fazer o casamento gay no cartório. É uma norma de respeitar, de não ter preconceito e tal, um regulamento, sabe? Lembra da ordem da norma? Tem um regulamento cartorário e tal, faz-se não casamento faz, é um reconhecimento da união estável, da união, tranquilo. Qual é o objetivo disso? Qual é a ratio les dessa questão do casamento homoafetivo, pessoal? Vocês sabem? Eu vou dar um caso aí, vocês vão entender na hora. O caso da Cássia Eller. Qual é o objetivo? Você lembra da Cássia Eller? Ela morreu. Ela era casada com a mulher da banda lá que tocava percussão. Que eu acho que esqueci o nome dela. Ela tinha até um filho em comum. Quando a Cássia Eller faleceu, viu? Olha o que aconteceu. Para quem fica o patrimônio da Cássia Eller? Não teria que separar a companheira? Olha a norma aí. Todo mundo entende isso facinho. Mesmo a pessoa que não admite o casamento homossexual. Fala, não, eu não admito isso. Eu sou cristão. Mas não é justo que fique para outras pessoas. A companheira que estava ali, dando dor ali, perde tudo com a família dela. Que não é ela, é outras pessoas que não tem nada a ver. Aí vocês entenderam, né? Caramba, eu não concordo com isso aí não, mas tem razão. Ratio les, proteger o patrimônio da companheira. É isso, pessoal. Gente, falamos aí de vigência, efetividade, eficácia e legitimidade na aula de hoje, né? Fechamos a questão da norma, dei um apanhado de tudo. Tranquilo, alguma dúvida? Beleza, né?